Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan. Eu vim aqui hoje para comentar um pouco com vocês sobre como e o porquê as empresas abrem capital na bolsa de valores. As pessoas ficam se perguntando, tá, Guilherme, mas eu vou investir naquela empresa, essa empresa vai me trazer retornos como? Ela vai me pagar alguma coisa? Ela vai trazer que tipo de retorno para mim praticamente? Eu não vejo como que eu posso ser remunerado por isso. Então, para a gente começar o assunto, é importante a gente entender o porquê que as empresas entram na bolsa. Isso vai servir para elucidar os motivos, né, que a gente tem para investir e os motivos que elas têm para querer novos investidores. Porque pensa, inicialmente nada mais é do que o sócio e o dono, caso tenha um sócio. Então, as empresas elas têm que ter um motivo para querer ter novas pessoas ali que estejam vasculhando e xeretando mesmo sobre os seus balanços, sobre os seus números. Antes era só o dono, o contador e as empresas por si só, com os bancos pedindo crédito, né? Agora, quando a gente começa a falar sobre bolsa de valores, a gente está falando sobre a entrada de milhares de sócios pulverizados em pequenas partes, ou seja, se a gente tem um sócio com 70% das ações daquela empresa, a gente vai ter 30% daquela empresa aberta para novos sócios. Sejam eles milhares de sócios dividido entre aquela percentualzinho de 30% das ações. Então, a gente começa a entender que a bolsa faz uma democratização do dinheiro das pessoas de uma forma com que eu, você, sua mãe, sua tia, a gente consiga ser sócio daquelas empresas, né? Isso é muito bom para a economia, por si só. E pensando nisso, a gente começa o cenário de uma empresa entrando na bolsa, né? A gente começa essa primeira etapa dela no mercado primário. O que seria esse mercado primário? A empresa ela quer captar novos sócios. Por que ela quer captar novos sócios? Porque quando ela vender aqueles 30% das ações que ela vai estar abrindo mão, abre aspas, né? O sócio vai estar abrindo mão, ele vai estar se capitalizando. Ou seja, eu, para poder virar sócio daquela empresa, em primeiro momento, nesse mercado primário, eu vou ter que pagar para essa empresa. Então aí a gente está falando de números expressivos, de milhões, bilhões, trilhões, dependendo de cada empresa, de cada mercado, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que tem um intuito da empresa conseguir se capitalizar, ela conseguir expandir a sua base, ela conseguir mais dinheiro, ela conseguir principalmente novas fontes de financiamento. Aí a gente se pergunta, tá, beleza, Guilherme, o que eu tenho a ver com isso? Por que a empresa ela vai continuar assim? Ela vai continuar emitindo novas ações? Como é que funciona depois dessa parte, né? Quando que eu vou ver lucro? Quando que eu vou ver retorno dessas empresas? E assim, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender um pouco do mercado que vem logo após o primário, que é o secundário, já dizia, já bem didaticamente. Nesse mercado secundário, o investidor, né, que comprou aquela parte da empresa, né, os 30% iniciais, ele vai poder vender aquela ação caso ela esteja valorizada ou caso ele não queira mais aquela ação, ela pode vender com ela no mesmo preço de compra que ele teve antes, na hora do mercado primário, né? Ou ele pode vender até com prejuízo, né? Entender que aquela empresa não faz muito sentido, que não faz sentido no escopo dele, enfim, por N motivos ali, aquele investidor vai estar vendendo a ação logo depois que sai para o mercado secundário. Mas beleza, Guilherme, e agora? É só se a empresa evoluir que eu vou ter lucro? Qual é o caminho normal, né? A gente está olhando para um cenário, beleza, eu comprei ontem a 10, a empresa abriu no mercado no dia seguinte a 20 e, pô, posso vender e ter lucro. E assim, você pode, mas não é a tendência, digamos assim. O que se espera num mercado bem estruturado?
que uma parte daquele lucro que a empresa tem lá no final do seu resultado, ou seja, depois que ela pagou tudo que ela tinha que pagar, fornecedores, despesas de conta de luz, depois que ela pagou toda a malha administrativa, passou os juros que ela tinha que pagar com empréstimos que ela fez, chegou lá no final, ela teve um lucro positivo. Qual é a tendência dessa empresa? É dela distribuir lucros. Então, além de você ter o crescimento da sua ação, ou seja, você comprou a 10, só que no longo prazo, essa empresa ela tende a aumentar os seus lucros, aumentar a sua receita ao ponto de cada vez mais pagar, né, para os seus acionistas, porque ela é obrigada a fazer isso, tá? Quando ela entra para o mercado de ações, ela é obrigada. Então, a tendência é que a gente tenha uma evolução desse processo. E não que a gente fique especulando valores e preços na bolsa de valores. O mercado bem estruturado são de investidores, né? Assim, a gente está falando de uma teoria, tá? Não, a gente sabe que não acontece assim. Mas a gente está falando de uma teoria onde a tendência é que você entre naquela empresa porque você acredita nela e você fique como sócio. Porque pensa, imagine uma empresa centenária, uma empresa da sua família, uma empresa que você goste muito. A tendência é que você fique com ela até o longo prazo. A gente sabe que não é assim que a banda toca, mas a tendência é essa. Então, o mercado, ele faz esse caminho. As empresas, elas começam pequenininhas e vão evoluindo até que chegue um ponto onde seja mais vantajoso para elas distribuírem lucro. Ah, Guilherme, mas algumas empresas, elas não distribuem lucros e elas demoram anos para distribuir lucro. Um exemplo disso é a Amazon. Eu vou falar para vocês, porque antes de distribuir lucro, aquela empresa ela tem que estar bastante sólida. Se não pensa, eu tenho muitos investimentos para fazer, mas eu estou dando para os meus acionistas aquele dinheiro que eu precisaria para usar nas minhas operações de investimento, de crescimento, de expansão em novos países. A Amazon fez isso muito bem. Tem até uma carta que o Jeff Bezos escreveu falando que ele não se importava muito com que os acionistas, nem com os preços das ações, nem que o lucro da Amazon estava negativo, porque aquele número negativo, muitas das vezes, era uma representação do quanto que aquela empresa estava reinvestindo. Então, quando a gente olhava para o EBITDA, né, que é a parte operacional, ou seja, primeiro a gente tem os custos operacionais, ou seja, imagine que você não tivesse que pagar a conta de luz para fazer a sua operação. Você não tem que... Imagine que você é um Uber e não tem que pagar gasolina. O seu carro, ele é 100%, ele não precisa de nada, de manutenção, de nada. Você não tem custos administrativos. Nem taxa de Uber, você não tem nada. Você só tem o custo... Minto, você só tem o custo administrativo. Você não tem despesas com aquilo. Então, você só tem que pagar lá a taxinha da Uber. Né? Vamos melhorar para deixar mais redondo. Então, você só tem que pagar a taxa. Então, vamos supor que a taxa seja ali 5% do seu faturamento. Então, você vai pagar os 5% de faturamento, o restante é lucro no seu bolso. Então, a Amazon, quando você olhava para essa casinha do custo que ela estava tendo, ou seja, antes da gente ir para a gasolina que ela estava gastando, antes da gente ir para as despesas com manutenção, ela estava tendo lucro aqui, ou seja, ela não tinha despesas altas, ela criava despesas para poder se reinvestir, ou seja, o custo dela, a operação dela, ela estava tendo excelentes números, entendeu? Então, quando a gente olha e determina que as empresas não estão dando lucro, a gente tem que avaliar o porquê disso. O porquê que uma empresa já não sai dando lucro adoidado, já não sai distribuindo dividendos, né? Para quem não sabe, dividendos é o lucro distribuído, né? A gente pode falar isso como um nome mais certeiro. Então, esse lucro, ele não é de cara distribuído por causa dessas condições que algumas empresas fazem. Então, elas preferem reinvestir no seu capital. Então, você que é o investidor, você tem que olhar a saúde financeira dessa empresa. Nos RIs, né, nos relatórios a investidores, nas convenções, você pode perguntar
qual é a perspectiva, né? Mandar lá, simplesmente chegar e mandar um e-mail, pegar lá o e-mail do pessoal e falar quais são as perspectivas daquela empresa de distribuir dividendos. Se eles têm um planejamento para isso, muitas empresas não têm. Então elas estão lá dando lucro. Por quê? É mais vantajoso ela não estar dando lucro por causa do imposto de renda. Então, algumas empresas elas não estão dando lucro por causa dessas manobras de pegar a minha despesa, vou aumentar a minha despesa, vou botar isso aqui como pesquisa e desenvolvimento de uma forma com que o meu lucro ele fique negativo. E isso meio que maqueia a verdade. Então, pode ser que seja, ou pode ser que aquela empresa esteja só ali realmente investindo, realmente tendo dificuldades para ter lucro, né? Então, você tem essas duas formas de olhar, você tem que interpretar dessas duas formas. E, pensando nisso, você tem que olhar para empresas que tenham essa estrutura, que tenham um capital sólido, que tenham um fluxo de caixa, de uma forma que você consiga analisar e ver, pô, essa empresa aqui, ela vai, no longo prazo, ir por um caminho positivo, de estabilidade, crescimento, ela está no mercado bom, quais são as áreas que elas estão. Então você começa a expandir e a entender como é que funciona o mundo de ações, né? Esse poder dos dividendos. Algumas empresas já são centenárias, o Banco do Brasil é uma prova disso. Ele está aí há mais de, se eu não me engano, mais de 100 anos, entendeu? Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esse formato de análise, a gente começa a ver que, pô, eu posso sim lucrar com a venda, mas eu posso investir em empresas que me pagam dividendos, ou seja, me pagam uma renda para eu ter aquela ação, entendeu? E hoje na bolsa você pode fazer isso com poucos reais, entendeu? Você pode fazer isso com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro. O Banco do Brasil hoje, na data de hoje, eu acho que está na casa dos 20 reais. Então, você pode ali receber dividendos de uma ótima empresa. E assim como você pode também vender, caso você compre hoje e ache que esteja muito caro, ou que você queira fazer o lucro, né? Você comprando hoje a 20, ela chegando a 30, você pode estar ali fazendo o seu lucro, né? Vendendo aquela ação. O que não é recomendável, né? Pensando em algumas estratégias, mas não é assunto para hoje. Então, recapitulando, a gente está falando de uma empresa que entra com a intenção de captar sócios, né? Mas essa intenção ela vem porque ela vai se capitalizar também, ou seja, os sócios novos que vão entrar, os milhares de sócios que vão estar ali adquirindo uma parte pequena da empresa, vão estar injetando capital nessa empresa, ou seja, sem precisar que a empresa capte dívida para isso, que ela vá no banco, literalmente lá, e pedir uma dívida, que ela ficaria presa nessa dívida por um bom tempo, ela vai poder fazer isso com a Bolsa de Valores sem os juros. E uma outra forma não, né? Podemos dizer que uma outra vantagem que a empresa tem ao estar entrando nesse mercado, ela consegue entrar no mercado de crédito privado, ela consegue estar ali emitindo debêntures, ela consegue estar sendo bem direto assim com vocês, ela pode estar ali emitindo a dívida que ela quiser, desde que seja aprovado. Então, ela pode emitir hoje um título de dívida, eu posso emitir uma espécie de ação, né? Ela não é uma ação, mas é uma espécie de ação, um papel, como uma ação, vamos dizer assim, onde o investidor ele compra e a rentabilidade que ele vai ter vai estar acordada logo no início da venda, ou seja, não vai ser uma ação que vai te fazer sócio, mas vai ser uma espécie de compromisso que a empresa vai estar criando em pagar aquele investidor no futuro por ele ter comprado a dívida dele. Então, pensa só, eu emprestei dinheiro para a empresa por 500 reais. Eu fui lá, comprei 500 reais aquela dívida. Paguei para ela. Ela se financiou. Ela pegou esse dinheiro e usou para fazer caixa. Usar nas suas operações e tudo mais. Só que diferente do banco, que vamos ser assim bem
diretos, ao invés de ele cobrar ter um custo de 20% de juros compostos sobre uma dívida com o banco, ele vai me pagar 5%. Ele vai me pagar 3%. Então, no final de um prazo específico, que é essa debenture, né, essa espécie de ação, ela vai permitir com que a empresa ela consiga negociar a sua dívida e emitindo essas debêntures. Isso, a empresa de capital comum, né, sem ser a empresa de capital aberto, ela não consegue. Então, tem muitas vantagens para uma empresa que quer entrar ali. Ela pode se financiar, ela pode expandir suas operações, ela pode captar dinheiro a um crédito muito barato. Só que para a empresa chegar nesse nível, ela tem que estar muito bem estruturada, com os relatórios, com uma série de documentações que a CVM vai cobrar dela. Então, assim, não é tão fácil, mas é muito vantajoso e também acaba causando uma democratização, né, para as pessoas que estão querendo se tornar sócio de grandes empresas. Isso, na minha visão, é um mercado muito único e eu estou falando aqui de coração para vocês, sem usar prompt, sem usar nada, eu não anotei nada, porque eu gosto muito desse mercado. Esse mercado me fascina muito, é um mercado muito interessante. Eu acho que foi uma das melhores invenções depois dos juros compostos que a humanidade inventou. Então, assim, nesse cenário todo, a gente consegue entender o porquê que a empresa ela se financia com a Bolsa de Valores e o porquê que é vantajoso para o investidor, né, pessoa física, nós, meros mortais aqui da Terra, né, digamos assim, temos em investir. Então, ou seja, a gente pode ter ações, a gente pode ser sócio daquela empresa comprando essas ações, né? A gente pode receber o lucro dessas empresas, a gente pode ter o nosso dinheiro, né? O nosso dinheiro, as cotas que a gente comprou valorizadas com o tempo, por essa progressão da empresa no tempo, né? A evolução, a expectativa é que ela cresça seus lucros, ela cresça seu faturamento, ela conquiste novos mercados. E você surfa essa onda com a empresa. Então, é um mercado sensacional. Então, eu espero aqui que eu tenha sido bem claro. Eu estou tentando fazer uns vídeos mais tranquilos, um pouco mais humano, porque eu sinto que eu também tenho uma dificuldade de explicar. Então eu estou tentando trazer assuntos que enchem o meu coração mesmo para trazer aqui para vocês, porque é uma coisa única, é uma coisa sensacional. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui qualquer comentário. Guilherme, fala mais devagar, qualquer coisa que eu vou estar ouvindo vocês, entendeu? Esse vídeo, assim, eu expliquei dessa forma para minha mãe. Minha mãe tem seus 40 e poucos anos, nunca tinha entendido direito sobre bolsa e ela conseguiu entender. E isso me motivou a estar aqui trazendo esse vídeo para vocês. Então eu espero de coração que eu consiga estar trazendo para vocês esse mesmo entendimento que eu consegui levar para minha mãe, né? Eu estudo isso há muito tempo, eu gosto disso há muito tempo e eu tô querendo trazer mais vídeos aqui. Então deixem aqui embaixo qualquer sugestão, qualquer comentário que vocês queiram deixar para mim estar podendo evoluir também aqui com vocês. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se inscrevam e se preparem que vai ter muitos vídeos novos. Tchau, tchau.